pessoal, para quem já conhece a gente em vídeo, já está muito acostumado com essa introdução, mas agora você que está chegando nesse papo de encanador de uma forma diferente, nesse papo de encanador em formato de áudio, né? Para as plataformas mais conhecidas como podcast, o Deezer, assim por diante, né? É uma forma nova de a gente poder interagir com você aí, cliente, amigo, o pessoal que gosta aí de consumir o conteúdo da Yamatech, você poder escutar de repente no seu carro, indo trabalhar e assim por diante, né? Então essa é mais uma iniciativa aqui da Yamatech de uma forma exclusivamente de áudio, que a gente vai estar contando um pouquinho aí, né? Um entretenimento técnico, entretenimento da Yamatech, curiosidades e assim por diante, né? Então a partir disso a gente vai dar o pontapé do nosso primeiro papo de encanador em formato de áudio, que internamente a gente até apelidou aí de Yamacast, mas vamos ver se esse nome no futuro vai pegar ou não. Mas por enquanto segue como papo de encanador. Meu nome é Fabiano, vocês já devem me conhecer aí pelos vídeos e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da história da Yamatech, como é que surgiu, como se desdobrou, vitórias, conquistas e o que a gente pensa um pouquinho aí para o futuro. Bom, pessoal, para quem já acompanha a Yamatech, para quem é cliente da Yamatech, né, acho que alguns já devem conhecer um pouquinho da nossa história, né? Mas hoje eu vou contar de uma forma um pouco mais calma, um pouco mais pontual, né, de onde que surgiu a Yamatech e como é que foi o desdobrar dessa empresa ao longo dos anos, né? Bom, a Yamatech ela foi fundada em 2004, né, basicamente pelo meu pai e alguns sócios, né? Com o intuito aí de atender exclusivamente aí o mercado nacional voltado, né, para atender as companhias de água, mais especificamente quando a gente fala no famoso geofone. Então desde lá de 2004 a Yamatech já está no mercado ali, né, começando. E quando a gente fala em 2004, quando se falava em geofone, o geofone ainda é, né, um equipamento muito ainda desconhecido. E acho que até para a própria área de saneamento, né, era uma coisa natural, assim, não tão conhecida, né? Era mais comum na época os bolachões metálicos, né? Para quem não se familiariza, aqueles geofones mecânicos, né? Que é um par de bolachão. E a Yamatech surgiu na época com o intuito aí de poder modernizar de uma certa forma esse mercado, trazendo produtos eletrônicos e também facilitando a vida aí dos operadores, né? E nem tudo no começo foram flores, né? Toda vez que uma empresa surge dentro desse segmento, né? Ainda mais quando a gente fala em 2004, que era uma época que não tinha os canais de comunicações digitais tão avançados como a gente tem hoje, né? O trabalho comercial, o trabalho de penetração de mercado no produto era um desafio, né? Então se tinha muitos custos aí com viagem, né? As companhias de água, né? Então se tinha um custo operacional muito alto, né? E também, né, nessa época não existia o próprio caça-vazamento, vamos dizer assim, né? Em 2004, a detecção de vazamento, né, o geofonador era muito exclusivo aí das companhias de água, né? Então acho que tinha-se um mercado muito restrito. Então a partir daí a Yamatech começou a, obviamente, explorar um mercado que não era tão conhecido, né? Era um mercado muito novo, até mesmo para as companhias de água, onde os geofones que dominavam na época eram os geofones importados, né? Com valor ali altíssimo, né? E assim, existiam pouquíssimos equipamentos ainda na companhia de água aqui. Até porque, na época, a gente entendia que a demanda de vazamento não era tão grande quanto hoje, né? Em 2004, aí a gente tinha uma oferta de água muito maior na qual a gente tem hoje, né? E até mesmo a preocupação com a questão perdas de água, né? Existia uma preocupação, mas ela estava mais voltada na questão dos materiais, né? Ou seja, nas tubulações, nas formas em que o vazamento era consertado, do que propriamente dito ali nos equipamentos, né? Então, dessa forma a Yamatech surge ali para poder atender uma demanda específica e obviamente nem tudo eram flores, né? Na época, como eu havia falado, foi gasto ali uma energia tremenda para poder não só fazer a empresa, né? Construir a empresa, construir a fábrica, mas também para poder explorar comercialmente, né? E a forma de venda era única e exclusivamente ali voltada para as companhias de água, né? Então era um
vendas exclusivamente voltadas através de licitações, né? Tinham ali algumas compras mais pontuais, mas basicamente a empresa vivia de licitações, né? No início houve ali relativamente um boom de vendas razoável, né? Mas a venda para saneamento ela é uma venda muito pontual e ela não acontecia ali mensalmente, né? E a partir daí a empresa cresceu a um certo ponto, porém ali em meados de 2007, 2009, né? Houve-se ali muita dificuldade, né, em poder manter, então a empresa já tinha ali um histórico dentro ali do mercado, né? Então em 2004, 2005, 2006, 2007 ali razoavelmente andando, hora mais, hora menos, mas assim, era um mercado ainda muito difícil de se explorar, né? Teve obviamente momentos que a empresa sofreu bastante por não ter ali uma venda, eu costumo dizer, tão recorrente, né? Mas era uma coisa que aqui internamente a gente acreditava e prosperava, né? E chegando ali próximo de 2008, 2009, eu falo que foi o momento ali que começou, né, a surgir ali, a partir de 2007, né? Começou a surgir aí as primeiras caça-vazamento, né? Voltado ali do encanador em querer atender o serviço para uma dona de casa, né? Atender fazer um trabalho. E normalmente o pessoal que trabalhava nesse caça-vazamento nessa época era decorrente ali dos operadores que trabalhavam nas companhias de água, né? E começavam a fazer alguns bicos para residência, porque na época não tinha, né, esse mercado que hoje é a detecção de vazamento ali para o consumidor final, né? E ali foi um ponto também que a Yamatec viu a necessidade de começar a migrar um equipamento mais voltado ali, né, não só para atender a companhia de água, mas também para poder atender ali o encanador, né? E também foi um momento de muito desafio, porque o encanador que às vezes entrava no mercado sem ter conhecimento, né, tinha ali um pouco de dificuldade em utilizar equipamento no seu início. Logicamente depois ele aprendia como é que funcionava e conseguia aí prosperar, né? E dentro desse trabalho aí, de olhando um pouco, entendendo o mercado, a gente ainda seguia atendendo ali as companhias de água, né? Mas também surgindo com essa nova oportunidade que eram aí os encanadores, os prestadores de serviços, né? Facilities e utilities. Mas a empresa ainda era uma empresa que não ganhava corpo, né? A gente fala que existia esse mercado, era um mercado extremamente nichado, né? Um mercado ali muito específico, né? Até porque até então, em 2009, não tinha-se, né, esse cuidado com a água que a gente tem hoje aqui em 2020, né? E também a empresa, de uma certa forma, ela tinha se estagnado ali em termos de crescimento, em termos de faturamento, né? E ali meio que estacionado um pouco a sua parte de desenvolvimento, né? Logicamente, as contas fechavam, as contas se pagavam, mas não tinha um elo de crescimento, né? Que isso também precisava ser mudado até por questões ali de inovação, questões de avançar a empresa e fazer ela crescer de uma certa forma. Então, a partir de 2009, ali com esse novo mercado, houve ali algumas reinvenções de equipamentos, né? A Yamatec começou a fabricar alguns outros equipamentos mais voltados ali para os encanadores, algumas soluções mais voltadas ali para detecção de vazamento residencial. E a gente também flertava com uma dificuldade, né? Na qual a Yamatec sempre se inspirou ali, né, com o mercado internacional de equipamentos mais sofisticados. E a gente via que no mercado nacional a gente tinha, na verdade, uma dificuldade quando a gente falava de muita tecnologia, né? Chegamos a lançar alguns equipamentos como o Tec 1000, acho que uma boa parte de vocês não conhecem, né? Era equipamento mais sofisticado, mas não teve ali muita tração na época, por conta que o mercado não conseguiu absorver, né? Com isso a gente conseguiu aí, na verdade, otimizar os equipamentos, deixar os equipamentos mais de simples utilizações. A partir disso a gente investiu ali de entender como é que os vazamentos aqui no Brasil se comportavam, né? Que é até uma provocação que a gente coloca ali pro pessoal, né? Quando a gente fala em tubulação de água pressurizada, se você comparar aqui o Brasil
e comparar como é feito na Europa, na América Central, né, na América do Norte, ou até mesmo na Ásia, né, em termos de instalações, em termos de NBR, o Brasil é totalmente diferente, né? E também a gente coloca essa questão de oferta de água, né? Então, quando se trazia ali uma tecnologia ali alemã ou japonesa para o Brasil, às vezes ele não funcionava da forma que se esperava por conta do método construtivo aqui no Brasil. Então, esse também foi um outro ponto onde a Amatec começou a buscar mais entendimento de como é que o vazamento, como é que a tubulação aqui no Brasil se comportava, para que a gente pudesse aí aprimorar os equipamentos e cada vez mais atender esse nosso mercado que é o Brasil e América Latina, coisa que a gente também já vem atendendo há alguns anos, né? E logicamente continua aí 2010, 2012, né? E chegando ali até o ponto de 2014, que foi dois momentos muito importantes para a Yamatec, né? Em 2014 aconteceu duas coisas com a empresa, né? Primeiro, que o mercado de detecção de vazamento começou a ser descoberto por conta de uma crise hídrica que nós tivemos aí em 2014, em 2015. Então o tema água ficou muito evidenciado, né? Então todas as soluções voltadas à água começaram a ganhar muito destaque na mídia. E em contraponto, em 2014 também foi um turnover aqui para a Yamatec, porque nós participamos aí de um programa da revista Pequenas Empresas Grandes Negócios, né? Que eles selecionaram alguns negócios inovadores no Brasil ali para poder, que tinha um potencial de crescimento, né? Então em 2014 a gente se viu ali com o mercado querendo saber mais como economizar água, como achar um vazamento mais rápido, como evitar um vazamento, né? E ao mesmo tempo a Yamatec se via ali no momento de uma consultoria que nós conquistamos através aí foi uma seletiva de muitas empresas, né? Se eu não me engano, eram uns 3 mil só no estado de São Paulo. E a gente foi uma das 3 finalistas ali. Então, em 2014, nós tivemos uma consultoria em termos estratégicos, em termos financeiros e assim por diante, né? Que eu falo que foi um ponto muito importante da empresa, que eu falo que foi um rito de profissionalização, mais um elo de profissionalização da empresa, né? Trazendo mais maturidade, obviamente mais técnicas ali em termos de negócios, né? E a partir de 2015, né, a empresa com uma consultoria, né? Também nós tivemos aí o boom voltado por conta da crise hídrica, e nessa época também nós conseguimos, através aí desse programa da revista Pequenas Empresas, um mentor, né, que foi crucial, né, um executivo, foi crucial, que abriu muitas portas, né, posicionou a empresa de uma forma estratégica dentro do mercado, onde a gente começou a criar novos elos aí de inovações, né? Então, a partir de 2016, a Yamatec ela começou a não só apostar ali na parte de... Apostar não seria um termo errado, né? Na verdade, investir em pesquisa e desenvolvimento na parte de geofone, mas também a gente começou a fazer nosso primeiro trabalho com a universidade, né? Onde dentro dessa universidade, em 2016, nós partimos aí para um desenvolvimento em conjunto, e nós começamos a partir ali para uma área um pouco mais voltada não só no desenvolvimento de equipamento, mas no desenvolvimento aí de tecnologias voltadas para a parte de controle de consumo de água, para a parte voltada para a gestão de água, mas com viés extremamente tecnológico, que hoje está um pouco mais conhecido, que é o IoT, né? Que é o Internet das Coisas. Então, em 2016, nós iniciamos o nosso primeiro projeto, uma parceria público-privada, que foi entre empresa e universidade, a Unesp, né? Que nós começamos aí a desenvolver um primeiro projeto que hoje alguns de vocês obviamente conhecem, que é o IAGUA, né? Então, em 2016 nós desenvolvemos o IAGUA através de universidade e estamos até hoje aí aprimorando, né? Mas daqui a pouco eu conto um pouquinho mais do IAGUA. Então a Yamatec teve sempre dentro do seu DNA, vamos dizer assim, essa vontade de se reinventar, de reestruturar, né? Em 2017 nós mudamos a nossa sede, que antigamente era um prédio ali de mais ou menos 3 andares, e viemos para uma outra sede na mesma cidade aqui, que a gente está instalado até hoje, maior, né? Que aí sim com galpão,
com um predinho na frente aí de mais ou menos 2 andares, conseguimos aí até uma área de ensino, né? E essa foi um outro ponto, né? Em 2017, aliás, 2016, 2017, a Yamatec também começou aí a não só investir na área de desenvolvimento dos geofones, dos equipamentos, investir em tecnologia mais voltada para ir para o futuro, né, em IoT, em monitoramento, gestão de água, mas também foi criado nessa época, né, o nosso primeiro curso de detecção de vazamento, que é um sucesso hoje no mercado, né, já tivemos aí algumas edições, mas surgiu ali no nosso antigo prédio, inicialmente ali com 2, 3 alunos, né, e depois foi se expandindo para turmas cada vez maiores, né? E a Yamatec começou a entender que essa parte de ensino ela era muito importante ali para que a gente pudesse capacitar todos os nossos clientes, os operadores aí de companhias de água, né? Em termos de como é que se opera um geofone e como é que o vazamento se comporta, né? E aí que foi se dado o primeiro curso. E aí em 2017, na nossa nova sede, nós inauguramos ali não só a questão de tecnologia, mas também uma primeira semana acadêmica, né? Que hoje nós provavelmente vamos retomar ela nesse ano de 2002, depois desses 2 últimos anos pandêmicos, né? Então foi ali o começo de a gente poder abrir mais o ensino, né? E logicamente a Yamatec avançando em 3 esferas, né? Que era fabricando os geofones para a área de saneamento, área residencial, industrial. A gente abrindo ali um primeiro trabalho voltado com a questão de ensino, onde a gente capacita, né? Criamos essa capacitação aí voltada exclusivamente para a detecção de vazamento, que atendia ali os encanadores, quem ia buscar um caça-vazamento residencial, né? Nesse meio tempo também nós criamos aí um livro, que um livro, o manual, né, para caça-vazamento da Yamatec ali, que baliza totalmente a nossa área de ensino, né? E também agora, nesse último ano, também nós transformamos aquele nosso curso, que era da semana acadêmica, em um curso digital, né? Ou seja, mesmo nesses últimos anos, né, colocando essa timeline, então em 2018 foi um ano aí de a gente poder estar continuando investindo na área de desenvolvimento dos equipamentos, aprimorando cada vez mais aí a área de ensino, né? Em 2018 também teve algumas edições da semana acadêmica. O IAGUA, nós pivotamos o IAGUA, porque em 2018, o IAGUA em 2016, quando ele surgiu, era voltado para poder primeiro atender ali voltado um pouco mais para a área de condomínio, um pouco mais para a área residencial, para poder monitorar a água de residência. Mas em 2018 o IAGUA começou a se virar para poder atender as indústrias, né? E hoje dentro do IAGUA, do portfólio do IAGUA de cliente, nós temos grandes indústrias, né? Como multinacionais. Eu acho que vou até depois entrar no site iagua.com.br, você que está escutando esse podcast aí, né? Mas são várias indústrias ali, como Henkel, Saint-Gobain, Flex, deixa eu ver se eu lembro, Batiodelati, qual? A Sabó, fabricante ali de peças automotivas, ou seja, várias indústrias, a Traiel, ou seja, né, o IAGUA começou a se desenvolver ali para atender um pouco mais a indústria, né, entender o consumo de água dentro da indústria, olhar o processo de utilização de água, né. Mas eu acho que o IAGUA a gente pode até deixar para um podcast futuro para poder falar especificamente de água, mas ele avança continuamente, né? Em 2018 e também tivemos aí outras rodadas de parcerias públicos-privadas. Então hoje não só a Unesp, mas também hoje o IAGUA ele aí tem um desenvolvimento em parceria com institutos de tecnologia pelo Brasil, né? E avança muito forte, né? Mas numa área muito mais tecnológica do que o geofone, né? E o geofone nós seguimos aqui avançando, né? Com equipamentos, otimizando eles, modernizando, né? Então em 2018 houve esse trabalho. Em 2019 foi um ano aí que também a gente houve cada vez mais a descoberta, então aumentamos aí o volume de equipamentos comercializados, né? E aí, a área de ensino também em 2019 houve algumas edições da semana acadêmica e chegamos aí, né, nessa época, né, nos 2 últimos anos, que foi 2020 e 2021, que acho que todos nós fomos marcados aí por conta da pandemia. Obviamente, acho que todas as empresas sofreram
um pouco com a pandemia, né? Umas mais, outros um pouco menos. Mas fato é que a Yamatec tivemos aí que nos reinventar em questões de manter aí o nosso faturamento e manter a equipe, né? Eu posso dizer que a Yamatec, nesses 2 anos de pandemia, nós tivemos a felicidade aí de não demitir nenhuma pessoa do nosso time, pelo contrário, nós até tivemos que contratar mais pessoas para o nosso time, né? Então houve até um elo de crescimento nesse ano de pandemia, e foi muito importante, foi um momento que a gente se aproximou bastante ali dos nossos clientes, né? Cada vez mais a gente conseguiu, acho que foi um ano também de a gente ficar um pouquinho mais pensando em estratégia, pensando de que forma a gente ia investir, né? E agora no ano de 2022 já começamos aí com os planos que nós tínhamos parados em 2019 e retomando, né? Então acredito aí que agora a Yamatec, que veio numa crescente fantástica desde todos os anos, né? Eu falo que a Yamatec, desde lá da sua concepção até hoje, veio crescendo muito, principalmente ali depois de 2014, né? Onde houve os elos de profissionalização da empresa. E eu acredito agora que 2022 para frente, né? Não falando muito de futuro, mas falando aí de perspectiva, né? A Yamatec tem muito a crescer. E agora nós tínhamos ali, eu esqueci até de contar essa outra área, né? Que é a área química aqui da Yamatec, que é onde nós fabricamos o Yamalux, uma inovação no mercado de infiltração, que ela começou de uma forma muito tímida ali em 2019, né? Nós tivemos esses 2 anos aí, 2020 e 2021, mas hoje o Yamalux também, dessa outra área da Yamatec, na área química, é um sucesso de vendas ali, vários representantes espalhados pelo Brasil, e é assim, não só na venda pontual ali para o encanador, né, que busca ali para um trabalho mais pontual, mas também a Yamatec hoje com a comercialização do Yamalux para grandes indústrias, construtoras, né, também vem se desdobrando, né. Então eu falo que a Yamatec de 2022, para quem é cliente, para quem nos acompanha, pode apostar que vai vir bastante coisa boa, bastante inovação, né, nessas nossas 4 áreas, que é a área de divisão de geofone, na divisão do Iago com alta tecnologia, na divisão de ensino, né, que é capacitar não só no conteúdo online, mas também no conteúdo offline, geração de conteúdo, livros e afins, e também na nossa parte química, que é o Yamalux, aí que a gente também vem ali fazendo um fantástico trabalho. E eu acredito que a retomada da economia agora em 22, né, eu espero que seja aí esse ano um ano de fim de pandemia e a gente possa aí avançar cada vez mais dentro do mercado, dentro do varejo, de uma forma muito incisiva e, obviamente, contar com cada um de vocês, cada um dos nossos clientes, que são muito importantes aí para nossa evolução. E eu falo, né, a Yamatec sempre buscou, né, trazer um atendimento muito humano, né? Então a Yamatec não só no relacionamento ali de empresa, mas ela acaba criando um relacionamento muito próximo com os nossos clientes, com os nossos parceiros, né, as pessoas que apoiam a Yamatec, né? Eu acredito muito que em 2022 aí vocês vão poder ter bastante novidade. Vai ser um prazer aí acompanhar com vocês, né, esse desdobramento desse ano. Então fico por aqui, espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessa breve história da Yamatec. Logicamente, se eu fosse contar a história da Yamatec pontualmente, né, a gente ia ficar aqui durante horas e horas falando, né? Então esse é um breve resumo da Yamatec, né? O quanto que ela evoluiu, o quanto se desdobrou. Se você gostou desse conteúdo aí, compartilha. Se você gostou desse conteúdo, manda o feedback pra gente. Eu acredito que a gente vai poder estar fazendo cada vez mais esses episódios aí, esses áudio episódios, porque a gente sabe que o pessoal que acompanha a Yamatec, os nossos clientes, muitas das vezes estão aí, né, na rua, no carro, né? Então é uma forma aí de você poder estar conhecendo cada vez mais a Yamatec e a gente poder estar com vocês. Meu nome é Fabiano, mais uma vez, fico por aí, fico por aqui, e se você quiser aí deixar sua sugestão aí de convidado, sugestão de tema, sugestão aí, esse daqui é um espaço aberto aí para você poder deixar aí um pouco seu comentário e a gente poder criar um conteúdo que agrade você, que a gente possa aí cada vez mais se manter próximo, obviamente, aí a gente poder fazer esse trabalho em conjunto, tá certo? Obrigado mais uma vez, pessoal, e até o episódio desse nosso papo de encanador em forma de áudio, ou nosso
Quem sabe a gente troca esse nosso papo de encanador para YamaCast, hein? Deixa aí se você gostou nos comentários, compartilha aí com os amigos, com os parceiros de trabalho e vamos junto!